Imagina a seguinte situação no meio do expediente. A tela do computador fica ali, completamente estática, processando um único pedido por 7 longos minutos. Nossa, 7 minutos hoje em dia tipo, parece um defeito técnico, né? Ninguém tem paciência para esperar uma barra de carregamento por todo esse tempo. Exatamente. No ritmo que o mercado opera, é uma eternidade inaceitável. Mas e se a realidade for que esses 7 minutos de espera dessa nova geração de inteligência artificial acabaram de substituir, sei lá, 3 horas inteiras de trabalho focado de um ser humano? O que representa uma inversão total do nosso conceito de produtividade, né? Porque pensa bem, a métrica de sucesso em agências e escritórios sempre foi muito baseada na velocidade daquele clique inicial, o tempo que a máquina leva para cuspir um primeiro rascunho. Sim, a ideia do faz rápido e depois a gente conserta. Isso, exato. E o que está acontecendo agora muda a balança para precisão. Não é mais sobre ser rápido, é sobre a tecnologia entregar um material finalizado, sem erros factuais e que bom não vai para o lixo logo em seguida. E essa mudança radical de perspectiva é justamente o motor do nosso mergulho profundo de hoje. O foco central dessa nossa exploração é a evolução monumental do GPT-Image 2.0, ele que agora roda integrado, ou ChatGPT, né? E como ele basicamente acabou de desbancar de forma bem contundente o atual rei da geração de imagens, que é o Nano Banana. Uma briga de gigantes. Com certeza. A gente vai destrinchar aqui os testes exaustivos que o canal Futurepedia fez nesse ano de 2026, colocando esses dois modelos frente a frente. E só para alinhar nossa missão com quem está ouvindo, o objetivo aqui não é debater se a arte gerada por IA é arte de verdade ou não. Ah, não, esse debate já deu o que tinha que dar. Pois é. A ideia é entender a mecânica da ferramenta para aplicar isso direto na otimização do fluxo de trabalho diário. E a premissa para entender esses testes é notar que essa atualização não é tipo só uma resolução de tela melhor ou um filtro bonitinho. O grande salto tecnológico é a fusão de duas coisas que antes viviam isoladas, sabe? O raciocínio semântico profundo e o controle cirúrgico dos pixels. Certo, vamos desempacotar isso porque a forma como a gente escreve os comandos mudou muito. Vendo os testes, dá para notar que rolou uma frustração enorme no começo. Tentar conseguir imagens realistas no GPT-Image 2.0 estava difícil. O pessoal estava usando termos que a indústria inteira padronizou, né? Tipo pedir foto de iPhone ou iluminação cinematográfica. E simplesmente não funcionava como antes. O resultado não ficava com aquela cara profissional. De jeito nenhum. O criador do vídeo até comentou que a imagem ficava com um aspecto super plástico. Teve aquele teste específico de um surfista pegando um tubo numa onda, lembra? Nossa, sim. Ele colocou o próprio rosto no surfista, né? A anatomia do rosto estava perfeita, mas a água... A água parecia gráfico de videogame. Super polido, claro, mas a refração da luz nas gotas, a física do oceano, não parecia o mundo real. Tava muito artificial. E a solução para consertar isso acabou sendo uma dica prática quase ridícula de tão simples. Foi só adicionar a palavra exata fotorrealismo, ou photorealism em inglês. Literalmente só essa palavra no final do prompt. Muda o jogo completamente. É bizarro, a textura da onda na mesma hora ganhou peso, reflexo, e teve outro cenário de terror, de uma caminhada por uma casa assombrada. Inserir esse termo fez a iluminação pular para um nível de estúdio fotográfico. O contraste melhora demais. É muita sensação de descobrir um daquelas trapaças de videogame antigo, sabe? Uma única palavra que de repente destrava o motor gráfico máximo do sistema. Sim, um cheat code da vida real. E o mecanismo por trás dessa palavra mágica mostra muito sobre como essas redes neurais funcionam de verdade. Não é que o modelo não sabe fazer imagem realista. Ele só precisa ser empurrado na direção certa. Exato. A máquina processa os conceitos num mapa tridimensional gigante chamado espaço latente. Quando você aciona o termo fotorrealismo, ele age como tipo um peso de 1 tonelada nesse mapa. Ele arranca a IA daquela região estética padrão, que é mais ilustrativa, e joga ela obrigatoriamente para a vizinhança visual que foi treinada com leis da física de câmeras reais. Então, entender como manipular essas palavras deixa de ser um luxo criativo e virar a habilidade técnica principal de quem está operando a máquina.
E quando o sistema entende esse peso, a capacidade de manter tudo sob controle impressiona muito. O teste de edição estrutural e progressiva confirmou isso, né? Aquele do monstro de fantasia, o Orc. Esse mesmo. Ele gerou um orc genérico, verde, de armadura. Aí, na edição contínua, ele pediu para adicionar um machado de batalha nas mãos do personagem. A arma apareceu ali, perfeitinha, e o fundo do cenário continuou intacto. E aí o terceiro pedido foi bem mais invasivo, que foi transformar o personagem numa figura feminina. O que é complexo, né? A ferramenta tem que redesenhar toda a proporção muscular, o formato do rosto. Sim, mas o impressionante é que ela fez isso sem perder os traços da armadura ou o estilo do machado que tinha acabado de ser criado. A identidade visual ficou intacta. E a prova de fogo veio logo depois. Um comando pedindo tudo de uma vez. Girar o orc no espaço, dar zoom, colocar uma luz vermelha brilhando num detalhe bem pequeno no chifre e mudar a câmera para um ângulo frontal de corpo inteiro. E, de novo, a estrutura física aguentou o tranco. Historicamente, essas ferramentas sempre falharam na memória espacial. Se você pedisse para girar um modelo 3D imaginário e mudar a luz, o sistema simplesmente entrava em colapso. Ele criava um rosto totalmente diferente a cada frame. Misturava tudo. Então, essa coerência estrutural do GPT mostra que ele tem uma representação mental contínua. Ele estabiliza a forma. Na prática do dia a dia de um trabalho comercial, isso é ouro. Destrava totalmente a criação de assets para um projeto inteiro. Dá para planejar o roteiro visual de uma campanha inteira sabendo que o personagem vai ser o mesmo do primeiro ao último quadro. Com certeza. E o mais valioso disso tudo vai muito além de manter o rosto de um monstrinho. Se a máquina consegue memorizar a borda do chifre de um orc girando no cenário 3D, pela lógica, ela consegue estabilizar formas bem mais delicadas. Tipo letras. Exato. Ela memoriza a curva das letras do alfabeto, o que finalmente decreta o fim daquela era horrível de imagens cheias de textos derretidos que pareciam em idioma alienígena. Nossa, passar dessa barreira transforma por completo a criação de design preliminar nas empresas. Quem trabalha criando protótipos e mockups para apresentar para cliente sempre esbarrou na tipografia, que ficava toda torta. Aquele teste do pôster de filme paródia mostrou bem o abismo entre as duas tecnologias. Chocou bastante. Num primeiro olhar, o pôster do Nano Banana era lindo, direção de arte impecável. Mas quando você dava zoom naqueles créditos pequenininhos lá embaixo no rodapé, a ilusão desmoronava na hora. Virava um rabisco total. Sim, uns ganchos distorcidos tentando imitar um parágrafo. Já o GPT Imagem 2.0 entregou um bloco de texto perfeito. Tinha frases literais como Music by Binary Bard e Edited by Cut and Code. Tudo minúsculo, mas totalmente legível e sem quebrar a fonte. E o nível de compreensão subiu ainda mais quando eles recriaram interfaces virtuais, as UIs. O sistema gerou uma página do YouTube que era basicamente um clone. Tinha vídeos sugeridos, caixa de comentários. Sim, e cada perfil com um nome de usuário único, coerente com o que a gente vê na internet, avatares diferentes, e fez o mesmo com a página do concorrente, o Midjourney. E teve o teste do Conf UI, que é super hostil para quem não é programador. Uma tela cheia de pequenos retângulos, jargões técnicos, linhas conectando blocos para direcionar fluxo de vídeo. Uma desordem geométrica bem específica. Ele gerou aquilo com lógica. Colocou botões com o termo correto Animate Diff. Até escrevendo à mão em superfície orgânica ele funcionou bem. Eles simularam um quadro branco cheio de equações matemáticas que pareciam ter sido escritas rápido com uma caneta. Teve aquele caderno rasurado também, escrito We are Stardust and Code. O texto estava nítido no meio da sujeira da tinta, com traços meio nervosos de caligrafia humana. O modelo antigo falhava rude nisso. É que agora a rede neural entende o contexto do espaço, Ela entende que a letra não é só uma textura na folha, é uma informação autônoma que está ancorada ali. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas também preocupante. Pensa comigo, se o software consegue simular e falsificar qualquer layout do mundo, criando comentários perfeitinhos em redes sociais falsas,
O pessoal que está escutando a gente não devia se preocupar que nenhum print screen na internet pode ser levado a sério daqui para frente? Não é o fim da prova visual? Olha, esse risco à confiança digital é muito severo, sem dúvida. A imagem perdeu o status de documento inquestionável. Provavelmente a gente vai precisar de novos protocolos globais de criptografia para comprovar o que é real. Mas o que é fascinante aqui, se a gente focar puramente na eficiência dentro das empresas, o ganho é brutal. Acabou o atrito mecânico. Exatamente. Um diretor de arte agora pode estruturar um software novo, organizar os botões e ver o protótipo pronto na hora. Pula aquela fase chata de arrastar retângulo na tela por horas. O fluxo de tentar, errar e corrigir fica quase instantâneo. Desenhar letra legível e organizar layout salva muito tempo de design. Mas o problema muda de figura quando os dados nesses protótipos precisam refletir informações reais do mercado. Transformar letras em palavras é legal, mas transformar palavras em relatórios precisos exige que a IA haja como um motor de pesquisa de verdade, e não só como um pincel digital. E é aí que entra o famoso painel de pensamento, o modo thinking. É o momento que a geração gráfica ganha uma camada pesada de cruzamento de dados. Sim. Lembra do teste da criação do infográfico corporativo comparando modelos de vídeo de IA? Foi ali que aconteceram os tais 7 minutos de espera que a gente falou no começo. Foi a primeira vez que presenciamos isso. A máquina não desenhou nenhum esboço borrado na tela. Ela ficou 7 minutos ativada no painel reflexivo. Ela estava ativamente varrendo servidores públicos, lendo comunicados técnicos de empresas reais, cruzando dados e planejando a arquitetura invisível de como mostrar isso. E o resultado veio com um nível monstruoso de especificação. Zero alucinação. O único erro foi engolir uma letra na palavra ênfases. Um deslize ortográfico bobo. O impacto dessa precisão fica muito claro quando a gente compara com o Nano Banana no teste da minivan Toyota Sienna 2026. Ah, esse teste é revelador. Visualmente, o infográfico do Nano Banana era lindo. Uma peça de publicidade perfeita. Mas a pesquisa estava completamente podre. A máquina inventou modelos que não existem. Ignorou a versão Woodland Edition, né? Ignorou totalmente. Disse que uma versão tinha 7 lugares, quando na verdade tem 8. E o mais bizarro, meteu um teto solar numa configuração que nunca teve teto solar. Sem falar no erro amador de escrever o conceito fotográfico Dolly Zoom, tudo errado. Enquanto o GPT Image 2.0 acertou todas as especificações reais do carro. E ainda foi proativo, adicionando o preço inicial de cada versão no layout. Então, aquela nossa provocação sobre esperar 7 minutos de braços cruzados tem a resposta aqui. Para o humano fazer esse infográfico do zero, ele abre dezenas de abas no navegador, comparar catálogo da montadora, passar tudo para um designer diagramar. É o que a gente falou, substitui horas de trabalho. A confiabilidade do dado vale infinitamente mais que entregar rápido um slide cheio de erro que vai destruir sua credibilidade na reunião. Com certeza. O preço de mentir sobre o teto solar do carro faz a espera parecer um ótimo negócio. E essa pesquisa em tempo real brilhou também no teste do painel de notícias do dia. O modelo varreu a web e montou uma interface perfeita, cravando o placar exato de 119-114 do jogo de basquete entre o Timberwolves e o Nuggets, que tinha acabado de acontecer. E lidar com número e informação sólida acaba levando a gente para os testes de estresse de lógica espacial. É aí que a gente vê onde o modelo novo brilha e onde a arquitetura velha quebra feio. O desafio da grade do alfabeto com animais foi brutal. A ordem era criar um painel matemático com as 26 letras organizadas e um animal correspondente do lado de cada uma. O Nano Banana falhou miseravelmente. Ele não conseguia contar, né? Não, ele pulava a letra Q, esquecia o S, e quando via que os espaços estavam acabando, ele entrava em desespero. Chegou a criar uma aberração na letra W, uma mistura de baleia com uma raia translúcida aparecendo no raio-x, só para forçar o encaixe no quadrado. É o problema de sistema que não tem um mapa global. Ele vai gerando os pixels ali pertinho e quando vê que não cabe, bate o carro. O método do GPT mostra que ele faz a planta baixa primeiro. Ele conta as células do espaço antes de jogar a cor. É igual tentar organizar peças infantis numa caixa.
O modelo antigo tentava esmagar a peça na força bruta para caber. O GPT organiza prateleira por prateleira antes de guardar as caixas. Ele completou o alfabeto inteiro perfeitamente. E teve aquele de 10 por 10, lembra, 100 compartimentos, todos com objetos começando com a letra A. E ele não só fez a matemática certa, mas teve sofisticação semântica de usar sinônimos tipo aubergine para berinjela para encaixar no critério do inglês. Ele tropeçou um pouquinho só em um quadro, misturando o telefone com a gola de uma jaqueta, mas num cenário de 100 blocos. E aí o teste de destreza foi o do grão de arroz. O comando pediu uma montanha infinita de arroz e a palavra Futuripia gravada em um único grão microscópico. O Nano Banana sempre trapaceava nesse. Colocava a palavra flutuando fora do grão. Exato. O GPT cravou o texto obedecendo a curva do grão certinho. A aderência às regras do modelo 3D é absurda. E o teste da restrição simultânea. Aquela mão com 7 dedos, o relógio marcando 8:22 e a taça de vinho cheia até o topo, tudo junto. Nossa, sim! A mão não ficou com aquele aspecto de carne derretida que a gente via antigamente nas IAs. A tensão superficial da água na taça foi irretocável. O único microerro foi que o ponteiro dos 22 minutos ficou uma fração geométrica fora do lugar. Quase nada. E ele ainda manteve a consistência num storyboard de 10 painéis sobre aqueles bonequinhos de papel. Eles sobrevivendo ao incêndio na vila de papel até acharem uma flor. A história ficou super consistente, os 10 quadros inteiros. Mas e aqui tem uma ressalva gigante. Na hora do estilo artístico puramente emocional, o GPT tomou uma surra. Sim, existe um lugar onde a engrenagem falha. O teste final pedia para pegar uma ilustração original do Midjourney, um urso super colorido, cheio de texturas e pinceladas, e usar esse estilo para desenhar um carneiro selvagem num desfiladeiro. O Nano Banana deu um show aí. Ele dissecou a linguagem estética e criou um cenário com o mesmo peso emocional e textura do original. Parecia que tinha sido pintado pelo mesmo artista. E o GPT? O GPT ignorou a profundidade artística. Fez um desenho genérico, fraco, com aquela cara saturada de IA que perde totalmente a alma do negócio. Isso mostra para o pessoal que está acompanhando a gente que o grande erro no mercado de trabalho hoje é idolatrar uma ferramenta só. O veredito é bem pragmático. Se o seu dia exige criar planilha visual rigorosa, gráfico sem erro de dado, mockup complexo e interface de software, o GPT Image 2.0 amassa a concorrência usando o painel de reflexão dele. Mas se o seu trabalho é definir o tom direcional de uma publicidade, montar prancha conceitual ou replicar o estilo artístico vibrante de uma campanha anterior, o Nano Banana continua imbatível. A habilidade agora é saber qual usar e quando. São ferramentas diferentes para marcenarias diferentes. E para quem quer testar tudo isso hoje no trabalho, os links do Futurepedia têm bancos de dados ótimos, tipo 100 maneiras de testar a ferramenta com prompts já mastigados. E para fechar, eu queria deixar um contraponto para a gente pensar. Manda! A gente chegou num ponto em que a imagem não é mais só o enfeite do projeto. O software navega ativamente, coleta dado, rejeita a alucinação, resolve matemática espacial pesada e fica vários minutos pensando antes de desenhar. A imagem gerada ali passa em teste de fact-checking que times humanos demorariam horas para validar. Então, até quando a gente vai continuar operando na ideia de que texto é que garante a informação e imagem é só para ilustrar? Uma quebra total de expectativas. O campo de produção visual, que a gente sempre chamou de incerto, acabou de virar o terreno mais enraizado em fatos reais de todo esse ecossistema tecnológico. E isso muda absolutamente tudo.